Daniela, eu tenho 22 anos, eu sou do Mato Grosso do Sul e eu sou formada em design gráfico e trabalho na área. Meu nome é Gabriela, eu tenho 22 anos, eu sou estudante de administração e sou estudante atualmente. Nós somos gêmeas. Nós, no teste do pezinho, fomos diagnosticadas com anemia falciforme. E desde então, desde lá, nós seguimos, assim, fazendo tratamento por conta da doença, que devido a ela a gente tem muitas crises de dores, a gente tem muitas complicações devido à doença. E desde sempre a gente tá no hospital fazendo tratamento, transfusão de sangue, muitas pneumonias de intercorrência. Eu acho que uma coisa interessante de ser gêmea e ter as duas a mesma doença é que a gente achava normal. A gente achava normal a rotina de hospital, a rotina de transfusão de sangue, de ter dor. Era totalmente normal, porque a gente começou muito cedo o tratamento e aí a gente, viu que não era normal quando a gente entrou na escola, que os nossos coleguinhas não internavam a cada 6 meses. Então, como a Dani era minha outra referência de criança, então, assim, nossa, era muito normal pra gente a rotina. Acho que isso foi um lado positivo de ter outra pessoa do seu lado com a mesma doença. A gente compartilhava essas experiências no hospital. Ela não tem cura, a gente fez tratamento devido às intercorrências que a anemia falciforme causa. É muita internação, assim, muita transfusão, muitas complicações que a doença traz. E a qualidade de vida que a gente tem, que a gente pode ter, é através do transplante de medula óssea. Então, como a gente nasceu com a doença falciforme, pra gente a única chance de melhorar a qualidade de vida, de cura, é realmente o transplante de medula óssea. E o transplante de medula óssea, pra acontecer, a gente precisa de um doador compatível, né? Comigo e com ela. E a gente teve uma grande bênção na nossa vida, que a minha irmã mais velha, que não nasceu com a doença, ela foi 100% compatível comigo e com a Gabi. Então ela doou 2 vezes, uma pra mim e uma pra ela. É verdade. Eu acho que desde os 10 anos, quando o nosso doutor, o doutor Marcelo, veio falar com a minha família, com os meus pais, sobre a possibilidade de transplante, a gente começou a pesquisar, meus pais principalmente pesquisaram, se prepararam sobre, fomos começar a fazer os testes com a Tainara, né? E desde então, desde os meus 10 anos, eu comecei a ter muita intercorrência, eu comecei a ficar, assim, internada todo mês, basicamente. Eu tinha muita pneumonia de repetição, eu tive derrame pleural, meu baço, eu tive uma infecção interna, então, assim, minha saúde estava indo bem mal mesmo. Então, como eu já estava bem debilitada, eu ficava todo mês, assim, no hospital, minha família, meus doutores já foi verificar o transplante, a possibilidade do transplante de medula óssea. Eu fiz o transplante em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, no Hospital das Clínicas. Eu tinha 15 anos quando eu fiz o transplante, quando fomos para lá. Então, quando fomos para Ribeirão Preto, meus pais, os dois, saíram do trabalho. Assim, não foi fácil, assim, por uma cidade que não conhece, uma cidade nova. E era um procedimento novo pra gente também, a gente não conhecia, então foi a família toda pra lá, praticamente. Tudo de uma vez. A gente tinha um carro só, mas a alimentação foi, assim, a gente foi descobrindo como se virar. E lá em Ribeirão Preto, com a renda, ajudar a gente com a renda, meu pai, ele conseguiu um trabalho de taxista na cidade, mas ele não conhecia a cidade, então, assim, ele foi se virando aos poucos. E foi com o trabalho de taxista que a gente conseguiu se manter durante os meses que a gente ficou em Ribeirão Preto. Depois do transplante, após o transplante, você fica um pouco reclusa devido a quantidade de quimioterapia, que você fica um pouquinho mais debilitada, mas assim, depois que você se recupera, a sua vida só sobe. Assim, tinha muitas coisas que, por conta da anemia falciforme, a gente não podia fazer muito, por correr risco de dor, de desencadear crise de dor. Mas assim, vamos começar aqui, eu já não tomo tanto remédio quanto eu tomava antes. Eu tomava assim, no dia, acho que eu tomava uns 10 comprimidos. Hoje em dia, nada. Eu
tenho total liberdade pra fazer qualquer coisa que eu quiser. Se eu quiser tomar um banho de piscina de noite, eu posso fazer isso, que antigamente eu já não podia. E assim, qualidade de vida, de verdade. Não fico mais internada, não lembro a última vez que eu internei no hospital. Então, assim, minha vida mudou bastante. Então, assim, o transplante literalmente me deu uma vida nova que eu não tinha. Assim, eu acho que pelo fato de já ter passado por muita coisa que a Dani passou, me deu mais tranquilidade, eu vou assim dizer, porque quando você tá vendo aquilo que você não viu, você fica muito desesperado, você fica com muito medo. Mas, basicamente, eu sabia o que a Dani tá passando, e eu sei que passa. Então, assim, foi mais tranquilo. Eu gosto muito de estar aqui porque eu tenho muito conhecimento sobre não só as medicações que a Dani toma, mas todos os procedimentos que ela faz. Então, eu conheço os riscos, eu sei que é necessário, eu sei que os benefícios são maiores do que os riscos. Então, assim, eu fico muito tranquila em muitas coisas que acontecem. Eu acho que um dos benefícios da Gabi ter vindo me acompanhar é que a Gabi, ela é mais rígida, entendeu? Acho que porque ela não é mãe, acho que porque ela é irmã. Então, ela não me dá opção. Ela vai fazer, vai tomar, vai andar, não quero saber. Então, obrigada. É isso. Eu até comentei com a Gabi que, assim, eu acho que porque eu acompanhei também de perto o transplante dela, a gente já sabe o que esperar. Então, o desconhecido dá medo, mas eu já sabia o que esperar. E eu sabia o que a quimioterapia ia causar, eu sabia de tudo. Por mais que eu tenha passado um período muito grande no hospital, foram 32, 34 dias, eu não achei tão puxado quanto as internações de anemia falciforme. Ficava muito medicada por conta das crises de dor. Então eu achava que as internações da anemia falciforme, eu nunca sabia quanto tempo eu ia ficar, o que ia acontecer, o que o meu médico ia fazer, se eu tinha uma pneumonia. Então eu achava as últimas, pelo menos, internações da anemia falciforme mais puxado do que o do transplante, entendeu? Porque eu já sabia o que esperar. Depois do transplante, uma das principais coisas que eu notei de diferença, que eu achei muito novo, eu senti alguma dor, tipo, eu tô com dor no braço, ou um pouquinho de dor no peito. Acontece às vezes, e eu tomar dipirona e passar. A dipirona resolve as coisas, é muito novo pra mim. Antigamente, quando eu sentia dor, principalmente na caixa torácica, eu tinha que começar com a dipirona, mas a dipirona eu achava que era placebo, até porque não fazia, não passava dor, aí eu tinha que tomar uns remédios mais fortes ou ir pro hospital. A minha dor só passava com morfina, então, sério, ter um remedinho pra comprar na farmácia que passasse a dor é muito bom. A AMI foi um alívio muito grande, porque a gente veio sozinha e os meus pais estavam muito preocupados onde a gente ia ficar, com o que a gente ia ficar, se a gente ia ficar sozinha. São Paulo é muito grande, a gente não conhece a cidade direito. Então, além de todas as despesas que a gente ia ter que ter com o médico, meus pais estavam muito preocupados despesas com moradia. Então, a AMIL, além de oferecer moradia, é só para transplante de medula óssea. Então, a gente tem esse cuidado a mais, né? De ter pessoas que estão passando pelo mesmo processo, de poder compartilhar as experiências, de ter uma casa voltada só para isso. Então, os utensílios são sempre limpos, as coisas são sempre limpas. E aí, assim, e poder conversar com pessoas, assim, que conhecem o assunto, que podem nos orientar, assim, dessa forma. Muito, muito bom. A gente recebeu do hospital para vir começar a fazer o processo do transplante todo final de outubro. Então, viemos as 3. Eu, a minha cuidadora, a Gabi, e a minha irmã mais velha, que veio doar. E aí, a gente ficou em São Paulo, na AMIL, durante esse período, de fazer exames, até que a gente, eu internei começo de novembro. E aí eu internei, comecei a químio, 1 semana, 2 semanas depois a Tainara, ela internou para doar. A Tainara, ela já tinha doado antes pra Gabi, então ela conhecia mais ou menos o procedimento. É uma equipe diferente, né? Mas ela já conhecia o procedimento. E a minha mãe, ela conseguiu vir também lá do Mato Grosso do Sul. A gente é do Mato Grosso do Sul, nós
tudo, nós 4. E a minha mãe conseguiu vir pra ficar com ela no hospital. Porque quando você doa a medula óssea, você fica um pouquinho debilitada assim nos primeiros dias, e a minha mãe veio pra cuidar dela. A gente conseguiu, quando eu tive a infusão da medula, a gente conseguiu ficar todas no mesmo quarto. Então, acho que foi a última vez que eu vi a minha mãe e minha irmã também. Foi quando eu recebi a bolsa de medula. E aí a Tainara tava se recuperando no leito do lado, minha mãe tava com ela no leito do lado e a Gabi tava comigo. Aí eu recebi a infusão da medula. 2 dias depois, a Tainara recebeu alta. A minha mãe voltou pra Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E a Tainara veio se recuperar aqui na casa, na Ambion. E aí, 13 dias depois, pegou a medula. Eu sou muito grata a Tainara, porque, assim, por mais que seja irmã, ela doar uma vez, doar 2 vezes, a Tainara, ela foi muito paciente com a gente. Ela sempre cuidou da gente, porque é a irmã mais velha, né? Então, desde pequena, você ter que lidar com 2 irmãs novas, gêmeas, doentes. Então, assim, a Tainara sempre cuidou da gente. Então, eu acho que o fato dela doar foi o último ato dela de cuidado com a gente. Não que ela não vá continuar cuidando, mas, assim, agora ela tem a família dela, né? Casou, foi morar em outra casa. Então, acho que foi, tipo, o último grande ato de cuidado dela com a gente. Eu lembro que eu fiz o transplante 7 anos depois da Gabi. Então, ter visto a Gabi sem a doença foi uma coisa muito nova pra mim, porque, tipo, teve um campeonato de vôlei, a gente joga vôlei. E começou a chover, e aí começou a garoar. A primeira coisa que eu faço é colocar casaco, colocar calça e ir pra dentro, porque eu não posso pegar chuva, eu posso desencadear uma crise de dor. E a Gabi no meio da chuva jogando vôlei. Foi uma coisa tipo, cara, que louco. Entendeu? Então, eu almejei muito isso, essa qualidade de vida pra mim. Então, fico muito feliz que a Tainara proporcionou isso pra mim. Hoje fazem 73 dias que eu fiz o meu transplante, eu tô perto de ir pra casa, e essa é a minha história com um final feliz.